tertúlia. Todas, hoje é dia 1º de abril de 2011, sexta-feira. O verbete é o 1886, 5 páginas, 47 elogias e 10 máximas. O tema é a acalmia mental, a especialidade mental somatologia. Olha, hoje nós temos aí, quem redigiu o verbete e vai defendê-lo aqui, é o professor Antônio Fontinelli. Cuidado com ele, vocês não vão no bico, que hoje é dia 1º de abril, tá? Porque o negócio dele é seríssimo. Cuidado. Definologia. A acalmia mental é a técnica de aconselhar homem ou mulher manter-se calma, tranquila, harmônica, equilibrada, reflexiva, sossegada, relaxada, atingindo o estado ou condição de pleno bem-estar e pacificação íntima, qualificando assim a linearidade pensêrica através do mental soma liberto das amarras do emocionalismo. O olo pensênico pessoal da serenologia, a serenidade no momento da autorreflexão, o comedimento ao falar e escrever advindo o equilíbrio mental, o congraçamento diário com todos, a contenção dos arrojos psicossomáticos, a auto-organização íntima para se preparar para a saída do corpo, o momento oportuno para reconciliações extrafísicas. Na taxologia, nós temos aí, na argumentologia, página 3, 56 tipos de estados de acalmia mais comuns. Na remissologia, nós destacamos 5 itens: antagonismo do bem-estar, mal-estar, eutimia, recato evolutivo, silêncio cosmoetificador e tranquilidade. Frase enfática: a acalmia mental é a condição técnica empregada pela consciência lúcida para alcançar a pacificação íntima, a auto-organização e o discernimento com segurança e o autodiscernimento com segurança e produtividade maior. Quantas vezes por semana você procura aplicar a técnica da acalmia mental? Você consegue atingir regularmente a condição de acalmia? Eu quero chamar a atenção que na antonomologia o 6 está repetido. Na antagonismologia tem o autodomínio exterior, que está faltando um DO. E no 22, a acalmia fleumática, tem o silêncio da impassibilidade, falta o bilidade aí. Agora, a pergunta: um agente racional deve selecionar uma ação que maximize a sua medida de desempenho, dada a evidência fornecida pela sequência de percepções e por qualquer conhecimento interno do agente. Utilizando o trinômio acolhimento, orientação e encaminhamento, de que modo o professor atuaria na assistência a uma consréu ressomada que atue como agente racional? Lembrando que o agente racional não é onisciente, ele não sabe o resultado real de suas ações. Olha, o problema nosso aqui é ver o que é que a pessoa que nós estamos assistindo tem em matéria de lucidez, qual o nível dela, e como é que nós podemos acessar esse nível mais avançado de lucidez que ela apresente. Agora, com isso, a gente sempre encontra inspiração para ajudar a pessoa. Agora, outra. As ideias da física quântica são válidas? Por exemplo, a existência de multiverso ao invés de universo, e que esse está constantemente em expansão, mas que, em torno de 12 milhões de anos, ocorrerá o movimento de retração, o inverso do Big Bang. Olha, o que eu trabalho mais é com a multidimensionalidade. Os processos todos da física eu acho ainda muito grosseiros. Vamos ver com o tempo. Eles estão produzindo, estão trabalhando, estão gastando bilhões de dólares nessas pesquisas. Vamos ver o que vai dar. Mas eu trabalho com a multidimensionalidade, porque isso atinge a nós todos sempre, independente do processo material. Agora, aqui para você, Antônio, em detalhes no item tecnologia, poderia explicar
a técnica da autopensionização a partir do PEN e a técnica conscienciológica eudemônica. Como esses procedimentos estão integrados à técnica da calmia mental. A técnica da autopensionização a partir do PEN, qual é a outra? Você falou? É a autopensionização a partir do PEN e a técnica conscienciológica eudemônica. Essa técnica, como se vê aqui na especialidade, é relacionada com a mental somatologia, né? Ou seja, é a calmia em relação à sua mente, o mental soma calmo, né? Para isso é necessário que a gente tenha um certo controle somático. Então essa técnica ela é mais pautada na questão do PEN, que o PEN que comanda o processo das emoções e o processo das energias, né? Tudo parte dele. A outra é a técnica da conscienciológica eudemônica. Bom, eudemonia significa felicidade, é uma palavra de origem grega, que significa feliz, felicidade. Existe uma linha que chama de eudemonismo, né? Que significa viver com felicidade. Então, a pessoa que faz essa técnica, que pratica, né, de preferência semanalmente, ela acaba tendo esse nível de felicidade, de prazer, né, de feliz com o mundo, né, de estar uno com o cosmos, né? Está feliz com a humanidade. Esse aqui é o objetivo, é isso. Agora aqui outra. Como chegar à cosmoconsciência sem passar pelo extrapolacionismo? Existe alguma técnica, ou o senhor intui alguma possível metodologia para desencadear o processo de forma racional, sem depender muito da boa vontade dos amparadores? Olha, a melhor técnica que tem nisso é a PL, projetabilidade lúcida. Aí você pode fazer por você essas coisas todas em alto nível. Agora aqui tem uma senhora, a Nilce Moreno, que está sugerindo para o clube do cinema aí, o Cineclube, passar o filme Flor do Deserto. Eles não passaram esse não, né? É o Desert Flower, que é a modelo somali, a Waris Diri, que é a Lia Kebeli, que é a modelo internacionalmente conhecida, embaixadora da ONU, sobre a mutilação genital feminina na Somália. Ela foi circuncidada aos 5 anos de idade. Na verdade, é infibulação. Ela foi infibulada aos 5 anos de idade. Isso aqui está mal contado. Eles usam muito eufemismo para explicar isso. Agora, o filme parece ser muito bom, muito sério. O negócio é falar com eles, né, sobre isso. Agora, quem é que está aí com o microfone? Vocês podem, agora, depor nesse tribunal com o nosso réu intelectual hoje, Antônio Fontinelli. Os primeiros 15 minutos... Olha, até o Emanuel, ele desceu, está mais perto. Está mais perto. Está querendo acossar você com alguma coisa. Sinal que ele gosta de mim, né? Está se aproximando e tal. Está vendo? Antônio, já deu o golpe. Diga ainda. Na enumerologia, para você dar uma aprofundada nesse primeiro, a calmia mental não é preguiça mental. Ah, tá. Olha, isso aqui é um tipo de enumerologia que eu resolvi fazer negando qualquer possibilidade de engano sobre a caminho mental. Então, como as demais, está sempre negando, né? A caminho mental não é preguiça mental, porque às vezes a pessoa pode confundir, ficar muito tempo numa cama ou numa cadeira confortável e achar que isso aí seria caminho mental. Não é. O caminho mental tem a finalidade ativa, né? de autorreflexão, de estar bem com o universo, com o cosmos, né? Não é essa preguiça mental, não é esse entregamento, vamos dizer assim, ao hedonismo, né? É o contrário, passividade alerta, até certo ponto. Agora, na taxologia, página 4, número 22. 22, ok. A calmia fleumática.
é o silêncio da... Isso aí está sendo consertado, né? É o silêncio da impassibilidade. Quer dizer, é um silêncio sem emocionalismo, né? A pessoa... O que é uma pessoa fleumática? Aquela pessoa mais racional, né? mais tranquila, que não é dominada pelo lado emocional. Ou seja, o mental soma, o lado racional está preponderando sobre aquela pessoa. Tá ok, obrigado, hein? Está respondido? Ok. Positivo. Antônio, na parafatologia, página 2, segunda Tá, na linha. para, né? Parafatologia, segunda Tá, linha. tá. A aproximação do amparador extrafísico de função. Você pode explicar aí no contexto do... A aproximação do amparador extrafísico de função. Sim, a acalmia mental também tem esse objetivo, né? Quer dizer, quando você está com paz, consigo mesmo, está naquele processo de circunlóquio positivo, pensando no que é melhor para si, no processo da autorreflexão mesmo, é lógico que os amparadores se aproximam. É muito mais fácil um amparador se aproximar de uma pessoa que está nessa condição positiva, homeostática, do que de uma pessoa que está se movimentando, está, né, fazendo uma atividade mais braçal. Então, essa possibilidade é maior. Tá. Ou mentalmente agitada também, que você está falando, a pessoa também está muito agitada mentalmente, também não facilita. Exatamente, né? Exatamente. A acalmia mental é o inverso de ansiedade, é o inverso da agitação mental. Tal. Muitas vezes a pessoa chega da rua, às vezes tem que se acalmar primeiro para ele tentar fazer essa técnica, porque o soma está tão agitado que ele não consegue se acalmar. Você primeiro precisa segurar o bicho, que é o corpo físico, para depois ir para o lado mais sutil, que é o lado mental soma. Tá, obrigada. Exemplologia. Qual a página? É da 3, página 3. Tá aqui. Exemplologia, ok. Eu queria aprofunda. Acalmia Tá mental certo. profunda. Tá. Tem a superficial, que é Isso. profunda. A acalmia mental profunda é o geronte, quer dizer, uma pessoa de meia idade, né? Proexista, aquela pessoa que está cumprindo a execução da proex, é a pessoa que já está na execução mesmo, está na preparação, procurando refletir sobre as realizações da vida intrafísica, daquilo que fez, daquilo que não fez, né? É uma espécie de um inventário, um balanço. Está relacionado com a ProEx também. Sim, totalmente. Totalmente relacionado com a proex. Totalmente. Quem é o próximo? Pode falar. Na parafatologia, Ok. você coloca assim: o momento oportuno para as Qual é a linha? reconciliações. É a antepenúltima. Na penúltima. Penúltimo, tá. Isso. O momento oportuno para as reconciliações extrafísicas. Sim. O que você pensou quando você colocou isso aqui? Olha, quantas consciex, né, ou mesmo pessoas projetadas, ou mesmo até pessoas ligadas até ao nosso convívio, que nesse momento a pessoa pode pensar nessas pessoas, jogar energia, né? Há aquela pergunta, olha, quando alguém morre assim, o que se faz? Reza, tal coisa? Não, a pasta joga energia para essa pessoa. Então, é mais ou menos nesse momento que a pessoa pode aproveitar da técnica e fazer esse trabalho de emissão de energia. Não fazer nenhum pré-julgamento, né? Não, mas assim, simplesmente joga energia com o pensamento de chegar àquela pessoa, às vezes querida, aquelas pessoas que, às vezes até pessoas que já teve algum problema, né, de coisas mal resolvidas, que não deu para resolver enquanto vivo, e seria uma grande oportunidade para ver a reconciliação. Sim. Que como eu falei, essa calmia aqui é uma calmia, a certo ponto, com certo nível de atividade também, nesse sentido, né? Entra o processo da reflexão e tal. E nisso aprende de autorreflexão, pode vir situações desse tipo. E a pessoa aproveita e resolve isso aí. Antônio? Aqui. Ok? Aqui, Antônio. Sim. Antônio, poderia ali explicar melhor sobre a fatologia, linha 7ª de cima para baixo? Linha 7, de cima para baixo?
sobre a De cima para baixo. imperturbabilidade. 7, tá ok. 7. Imperturbabilidade íntima diária. Quais são as dicas para essa Por imperturbabilidade? favor, repita aí. Patologia, Aham. página 1, Pe- sétima linha. Tá, imperturbabilidade íntima diária, né? Isso. E quais seriam as dicas para a pessoa atingir essa imperturbabilidade? Olha, uma das dicas seria a autorreflexão, né? A questão também dos laboratórios no CIAE, que é muito importante, principalmente o laboratório de pensionologia. Eu acho que também o processo da reconciliação, que muitas vezes a pessoa está com certo, está meio perturbado com relação a alguns casos mal resolvidos junto aos seus pares, né? E nesse momento é interessante que a pessoa já pense melhor em relação a essas pessoas, né? Ok? Ok. Antônio, por favor, aqui na página 3, taxologia, item 3. Tá ok. Acalmia angustiante. Existe? Olha, é aquela aparente acalmia. É aquela pessoa que está cheia de conflito, você olha assim, a pessoa está tão calma e na verdade não está. Está mais conflituosa, tem que estar com seus problemas internos, com muitas vezes os processos dos seus trafalhos, as escondidas, né? E ele, para o outro, ele mostra que está tudo bem e não está. Na verdade, por dentro está correndo tudo, né? Está fervendo. É aquela panela que está fervendo por dentro e você pega assim, está tudo friinho. E às vezes engana, você vai pegar, você vai abrir a tampa e ela explode no seu rosto. É a Então, pseudocalmia. mais ou menos essa pessoa. Tá certo. É a pseudocalmia, então, né? Antônio? Pseudocalmia. Tá bom, obrigada. Aqui em cima. Aqui em cima. Na Tá. fatologia. Fatologia. Fatologia é de baixo para cima, no começo da 4ª linha. Ok. O início rudimentar do anonimato. O início rudimentar do anonimato. O que é esse rudimentar? Tá bom. Então, a própria palavra está dizendo. Rudimentar é uma coisa iniciante, uma coisa ainda rude, bem ainda do início. Então, essa técnica, ela é uma ajuda, ela é uma compreensão do que vem ser o anonimato. Claro que o pré-serenão, ele está longe dessa condição. Ele, pelo contrário, ele tem que aparecer. Mas essa técnica, ela é feita alguns minutos por dia, 10 ou 15, 20 minutos, não pode ser muito longo, porque senão você entra numa situação de pasmaceira. Tem que ser uma coisa, pouco tempo, mas que tenha rendimento, tenha resultados. Então, se você tem uma reflexão diária de alguns minutos, cada um tem seu momento de se recolher, o seu local, não precisa ser local propiciado, mas, de certa forma, é o início de um processo que É o início pode do acontecer daqui princípio do começo que eu falo. Vamos dizer assim, é o começo da técnica, o começo de uma... E você está ressaltando aí a condição do anonimato. Isso, exatamente. Fazer mas não estou falando que a pessoa está sem fazendo aparecer? a técnica para se tornar anonimato naquele momento. Fazer sem aparecer, é isso que você está chamando a atenção? Olha, isso aí é como se fosse um treinamento. Vamos considerar isso como um treinamento. Para quando você se tornar serenão daqui a alguns séculos, já ter aquilo como prática no dia a dia. Rudimentar, tá ok. Não é que a pessoa vai ser serenão dali para frente, de jeito nenhum. Nenhuma técnica faz a pessoa tornar serenão de um dia para outro. A evolução não se dá em saltos, mas se dá de maneira paulatina. Vamos dizer assim, paulatinamente. Pode até ser lenta, mas com uma certa constância. Então, isso aqui é o início de uma constância de você se acalmar. Ok? Então, Acalme-se. Acalme-se. Antônio. Acalme-se, um dia você chega a ser serenão. Agora não estou demarcando o tempo. Antônio, muito obrigada e parabéns pelo verbete. Obrigado.
Antônio, aqui na página 2, paradoxologia, você podia comentar o paradoxo que você colocou aí em relação à acalmia mental? Fazer uma correlação do paradoxo com a acalmia? Deixa eu me procurar aqui, não tem paradoxo. Tá. Você está falando de um só. O paradoxo existente no estresse positivo da crise de crescimento. Olha, assim como existe o estresse positivo, existe o negativo. Aquele negativo só faz decrescer, só faz atrapalhar a pessoa. A pessoa entra numa ansiedade violenta que não consegue se controlar. Então, esse paradoxo no estresse positivo, ele propicia as crises de crescimento. Ele ajuda a fazer isso. Por isso que ele é um paradoxo. É uma crise, mas é uma crise que favorece ao crescimento da pessoa. Antônio, só queria que tu correlacionasse com o tema, com a acalmia mental. Como é que tu pensou a acalmia dentro disso aqui? Ah, tá. Olha, essa técnica ajuda a refletir sobre as crises que vêm. Às vezes, é uma crise que aparentemente é negativa, dentro de um estresse negativo, e às vezes aquilo vem para ajudar. Aparentemente, quando você recebe uma crise, você pode interpretar como... Quando você sente algum problema de estresse, você pode interpretar, por uma situação qualquer, que aquilo seja uma coisa negativa. Mas aqui você pode, com uma certa calmia, com uma certa reflexão, você faz daquele limão que você recebeu uma limonada. Okay. Às vezes é uma coisa que pode se reverter aquela situação. Ok? Ok, obrigada. Tem uma relação, sim. Pode ser nas bordas, mas tem uma relação, sim. Quando você emprega a técnica. Agora, aqui outra coisa. Meu pai vai chegar hoje de visita. Gostei da notícia, porém ele me irrita muito. Fuma, bebe, fala bobeira o tempo todo. Além de sempre tentar voltar com minha mãe usando meu irmão. Alguma dica para lidar melhor com ele? Arranja alguma coisa que ele gosta de comer, porque aí ele vai falar menos. É uma saída, ajuda o homem. Olha, a acalmia mental tem como pré-requisito a questão da paciência. Essa paciência tem que começar a ser praticada, né? Você tem que tolerar, compreender o lado dele e procurar sempre ver o que ele gosta mais e você se aproximar através daquilo que ele mais gosta, né? É uma maneira de se aproximar da pessoa e às vezes até abrir um espaço para a pessoa entrar no assunto que ele deseja entrar, mas através de um rapport, através de um presente ou uma conversa, né? Mas com calma, porque normalmente essas pessoas elas defendem os seus valores, no caso aí dos vícios, né? Do dia a dia dos vícios. Outra aqui para você. Qual é a relação, se houver, entre a acalmia mental e o sobrepairamento? Poderia comentar? Olha, muito grande. A pessoa que sobrepaira sobre qualquer situação, ele está muito próximo dessa técnica. Ou seja, essa técnica propicia a pessoa aprender a sobrepairar. Não tem dúvida que tem uma relação muito grande. O que é o sobrepairar? É compreender a situação e ficar numa situação superior, mas não superior no sentido de se achar importante, mas assim, de compreender, de tolerar até certo ponto certas situações, quer dizer, sobrepairar mesmo, ficar por cima, mas compreendendo. Outro para você. O verbete nos faz pensar que o mental soma é o protótipo de todo o processo evolutivo da consciência. A partir dele, o psicossoma, as emoções e as energias tornam-se menos disfuncionais. A consciência, quando se encontra em disfunção mental somática, que são os PENs patológicos, é incapaz de trabalhar com as energias e, consequentemente, autogerenciar as emoções oriundas do psicossoma? Ou podemos pensar o processo de modo inverso? Olha, você no início se deu quase uma aula. Realmente o mental soma, ele é o corpo do discernimento, é o corpo da racionalidade, enquanto que o psicossoma é o corpo das emoções. É por onde a humanidade, vamos dizer assim, uma humanidade convencional, a SOCIM, nós chamamos de SOCIM, Sociedade Intrafísica.
realmente ela se pauta mais pelo lado do psicossoma. A pessoa que já utiliza mais o mental soma, ele está melhor do que aquelas que utilizam mais o psicossoma. Quer dizer, o psicossoma seria mais usado para o pessoal, os artistas, de modo geral, as pessoas que do oba-oba, né? Dos folclore e tal. E as pessoas que mais utilizam o mental soma é aquelas pessoas mais, vamos dizer assim, mais racionais, os escritores, de modo geral, eles, né, os pesquisadores e tal. Então, se você pauta mais pelo mental soma, é lógico que as emoções vão se reduzindo, vão se adequando naquela situação de melhor compreensão da vida, melhor sobreparamento do dia a dia. Com certeza, que é melhor trabalhar com mental soma do que o psicossoma. Quer dizer, você não fica livre do psicossoma enquanto você não chegar à condição de serenismo, né? Aliás, enquanto você não chegar na condição de consciência livre, que se liberta do psicossoma. O que vai acontecer é que, se, com o tempo, com o trabalho através do mental soma, você vai reduzindo as forças que o psicossoma tem ainda conosco, com a sociedade de modo geral, com o pré-serenão. Outro. Qual é o melhor meio de a pessoa alcançar a calmia mental para uma projeção lúcida dentro de um período de reflexão diária? Olha, a técnica calmia mental, ela requer uma calmia do corpo físico, soma, né? Que se você, por exemplo, está cansado, eu até falei no início, dificilmente você vai ter uma calmia mental satisfatória. Então, tem que dominar primeiro o soma e para entrar nos corpos mais sutis. No caso, seria o mental soma, né? E qual foi a continuação da pergunta? Não sei qual. O caso é o seguinte: qual o melhor meio de a pessoa alcançar a calmia mental para uma projeção lúcida dentro de um período de reflexão diária? Tá, se você faz uma calmia mental diária, você está melhorando cada vez mais, né? E com essa calmia mental, você pode estar apto a sair do corpo com mais facilidade, né? Tem várias maneiras de você sair do corpo, mas essa seria pelo, vamos dizer assim, pelo sossego, pela acomodação do soma, do psicossoma, né, do mental soma, propiciando com a vontade fazer a saída do corpo, porque a vontade é o primeiro atributo da consciência, ele é o mais importante. Se você tem vontade, você sai do corpo com qualquer técnica. Agora, através da calmia mental é possível fazer isso, de acordo com a preparação que você fizer. Pelo fato de que o psicossoma e os ambientes extrafísicos possuírem peso, seria a matéria escura do universo especulada pelos astrônomos? Eu acho que isso aí vamos ver no futuro, né? O que dá. Isso aí não dá para. Eu me sinto incapacitado de lhe dar essa resposta. Não autorizado. O site Ceticismo Aberto afirma que as materializações realizadas pelo senhor e pelo Chico Xavier na década de 60 não são verdadeiras, confirmadas como tal pela própria revista do Cruzeiro. O senhor poderia nos dizer se houve algum problema nessa sessão de materialização? Não seria o momento do senhor realizar na atualidade novas sessões de materialização vinculadas à conscienciologia para confirmar a possibilidade de tais fenômenos? Olha, eu deixei de mexer com os processos públicos desde 1964, nessa época. Por quê? Eles fizeram uma tempestade publicitária em cima da gente, de uma maneira honesta, falando que iam fazer desonestidade. Quer dizer, eles foram honestos em dizer desonestidade que ia fazer, mas foi só isso. E outra coisa, eu vi tudo que ia acontecer, que eles iam brigar entre eles, ia acabar todo aquele consórcio de ações que haviam, né, que mantinham o Cruzeiro e tudo aquilo, tudo ia por água abaixo, e tudo aconteceu. Agora, o que se passa? O problema é fazer muita experiência. Eu fiz muitas, em particular, no Brasil e no exterior. Eu comprovei uma série de manifestações dessas. Quem for procurar, vai fazer 100.
ele vai achar umas 2 ou 3 que são autênticas. Sempre tem. Há muita mistificação e muita fraude nessa história toda. E há muito recurso para mistificar e fraudar. De modo que tem que fazer muita sessão, estudar muito. Agora, a imprensa não vai. No caso do Cruzeiro, foi uma lástima, um crime que fizeram com a situação toda. Contra tudo e contra todos. E eles também afundaram com isso. Aqui, outra pergunta. Uma vez o senhor me disse que ao mudar-se de Salvador para o Rio de Janeiro, poderia estar trocando 6 por meia dúzia em relação dos aspectos negativos dessas 2 cidades. Estou avaliando a possibilidade de ir para São Paulo, pois assim poderei acelerar a formação do meu pé de meia, que é bastante importante meu processo de Max Proex. Sei que existem vários aspectos a serem avaliados em relação a mudar de cidade. No entanto, gostaria de saber o que o senhor pensa em relação a São Paulo. São Paulo faz muitos anos que eu nem vou lá e evitava ir. A última vez que eu fui de máscara e não estava resfriado. Lá piorou tudo. Cuidado, você está saindo do espeto, caindo na brasa e depois vai para o incêndio. Quer dizer, está danado, né? São 3 recursos aí difíceis. Eu saí do Rio de Janeiro e vim para Foz. Te dei um exemplo. Né? Aqui é melhor. E olha, eu estou no front da batalha. É a cidade fronteira, tem 75 etnias, é a terra do contrabando de armas e de narcóticos, mas o povo está fazendo força. Ela está sendo transformada, pouco a pouco, numa cidade universitária. E as coisas estão funcionando aqui. E outra coisa, aqui não é tão ruim. Na hora que 608 pessoas mudaram a residência para cá, para trabalhar comigo, aqui deve ter algum borogodózinho, nem que seja pequeno. Não é só Itaipu, nem as cataratas, nem a Unila. Aqui tem mais coisa do que isso. As energias, aqui é chácara da terra. Isso é muito diferente. Antônio, quem é o próximo agora? Aqui acima. No É você, Oswaldo? Antônio, 2 perguntas eu tenho para te fazer. Sim. A primeira na crescendologia, na página 2, o segundo crescendo que diz crescendo evolutivo, autoculpas mortificadoras, autorresponsabilidades interconscienciais. Você poderia expandir a ideia desse crescendo? O crescendo evolutivo, autoculpas mortificadoras, autorresponsabilidade interconscienciais, é o seguinte. Essa autoculpa é muito comum para as pessoas que têm, vamos dizer assim, culpa no cartório, com relação aos seus pares, seja do grupo mais próximo, mais distante e tal. E não tem coisa melhor do que sair dessa situação, daí se diz que é o crescendo evolutivo, né? Além de ser um crescendo, é um crescendo evolutivo mesmo, de criar responsabilidade perante essas próprias pessoas ou outras, de modo geral, de uma forma mais policármica ou ainda grupal e tal. Então, quando você assume responsabilidade perante o lado assistencial, o lado da interassistência, você cresce, você sai daquele processo de autoculpa, quer dizer, o processo de autoculpa desaparece, você sai daquele monoteísmo de se auto-martirizar perante aquilo que não foi bem resolvido, através de um trabalho mais profícuo, um trabalho mais com resultados ao bem da sociedade ou até mesmo daquelas pessoas que você tem algo a resolver. É mais ou menos assim. Tem um outro aí? Está satisfeito? A segunda pergunta, na trinomiologia, o primeiro trinômio. Tá. Inexcitabilidade, inabilidade, imperturbabilidade. Eu gostaria de relacionar esse trinômio com a produção pessoal, ou seja, com a produção evolutiva pessoal. Como você vê isso? Bom, o trinômio é inexcitabilidade, quer dizer, a pessoa que não tem nenhum... Quer dizer, uma pessoa mais calma, né? O próprio verbete trata desse assunto, que é a questão da
de não ser excitado, ser mais calmo, né? A pessoa que não tem nenhum nível de excitabilidade, ele acaba tendo mais habilidade de chegar a uma condição de imperturbabilidade. Ou seja, você sair do lado de inexa, quer dizer, a condição inversa da excitabilidade para chegar na imperturbabilidade, você precisa ficar uma pessoa inabalável, né? Se a pessoa for abalável por qualquer coisa, ele não sai de uma condição para chegar a outra. Você falou qual a relação com isso aqui? A produtividade? É claro que a pessoa que está numa condição dessa, de excluir a excitabilidade e também excluir a perturbabilidade, o seu nível de produção é bem maior. Quem produz mais? A pessoa que é perturbável ou a pessoa imperturbável? Que consegue trabalhar bem essa questão da perturbabilidade? Sabe, Antônio, eu te fiz esta pergunta porque, logicamente, na minha linha de pensamento, talvez errada, por certo, por isso eu perguntei. O fato de ter inexcitabilidade, conduzir à inabilidade, essa inabilidade levar para... Inababilidade. A palavra é o inverso de... Me desculpe. Essa palavra, se tirando esse in, fica com H, habilidade. Tá certo. Eu relacionei com a habilidade. Ser hábil, alguma coisa. Ok? Ok. Tudo bem, desculpa, viu? Eu entendi errado aqui. Antônio? Antônio? Sim. Página 2. Podia dar um retoque ali na ciclologia, as influências do ciclo etário da vida humana na paz interior. E relacionar isso aí com a cognição, por favor. Com o aumento da cognição. É o segundo, né? A influência do ciclo etário, é isso? Isso aí. Da vida etária. Bom, Exatamente essa aí, a segunda. As influências do ciclo etário da vida humana na paz interior. Relacionar isso aí, por favor, com o aumento da cognição. É o seguinte, o jovem, ele tem mais propensão, devido ao porão consciencial, de ser mais agitado, ser mais vamos dizer assim, movimentado, ter muitas coisas para resolver, né? Ou seja, o processo da paz, ele é mais conflituoso. Isso não é uma regra, tá? Tem as pessoas que começam muito cedo a ter um certo nível de paz interior. Mas a tendência da pessoa se tornar, a proporção que a idade vai passando, ele se torna mais calmo. Ele vai amadurecendo com o próprio corpo, com a própria condição etária. Então, há essa tendência. Isso aí não é regra. Tem pessoas que chegam à idade bem adulta, já velha, que está cheio de problemas de melins, de autoculpas, uma série de coisas. Uma situação mal resolvida. Mas, geralmente, a pessoa acaba amadurecendo um pouquinho ainda nessa vida, né? Se não acontece quando é jovem, quando é mais novo, acaba acontecendo mais velho. Isso é uma hipótese melhor, né? Porque tem pessoas que não conseguem, nem com o tempo, ter uma paz interior, ter uma acalmia, ter vamos dizer assim, um sossego, um processo de autorreflexão. Ele acaba indo a dessoma com 70 anos de idade, 80, que não refletiu nada na vida. Continua remoendo, ruminando certas situações mal resolvidas. Ok? Ok. Alguma coisa mais? Pensa que esse item também está relacionado com a ProEx? Sim, claro. Você diz o quê? O terceiro? Ou ele mesmo? Não, o mesmo aí. Sim, claro. Porque a ProEx, ela requer você estar bem consigo mesmo. Como é que você vai ter uma execução de uma ProEx se você está cheio de conflitos, né? Está cheio de situações íntimas para resolver? Fica difícil. Com a ProEx, capenga, né? Quando se fala em execução de ProEx, se fala com plenitude, né? Aquilo que se prometeu no curso intermissivo.
através da preparação que você faz, supostamente, até os 35 anos de idade. Pode ser até antes. Ok, Antônio, obrigado. Hein? Nada. Antônio, aqui. Ok. Laboratoriologia, página 2. Página 2. Ótimo. Tem aqui como relacionar a questão do laboratório conscienciológico de paraeducação com a questão da acalmia? Ah, sim. Tá. Olha, o laboratório conscienciológico da paraeducação tem tudo a ver. A paraeducação, quer dizer, a educação extrafísica, isso facilita a questão da acalmia, né? E vice-versa. Quer dizer, a técnica da acalmia facilita a paraeducação, quer dizer, você ficar com mais habilidade de lidar com a questão extrafísica, através até da projeção lúcida, através de qualquer outros fenômenos relacionados, e como também o inverso, né? Quer dizer, uma coisa ajuda a outra. Você perguntou se há relação entre a acalmia mental Para a educação em si, né? Sim. Com a relação da acalmia, como é que seria essa relação aí? A própria a educação já ajuda a questão da acalmia. Uma pessoa, por exemplo, que nunca frequentou uma sala de aula, por exemplo, trazer para o lado físico, essa pessoa, normalmente, ela é mais grosseira, né? Que também isso não é como regra, eu estou falando de uma forma geral. Então, a educação contribui, a paraeducação também, para o processo da acalmia. Você tem alguma dúvida? Você quer? Exatamente. O que é mais afinizado com o processo da paz interior, da acalmia? É quem está lá, que nunca frequentou, nunca leu um livro, nunca leu nada, uma pessoa que frequentemente está se preparando para a sua melhoria intelectual. Logicamente que essa pessoa, né, que não vê um caso, às vezes a pessoa tem tudo isso aí na sua paragenética, então essa pessoa talvez nem precise estudar o modo do Manuelzinho, que é um exemplo, né, que ele não precisou realmente fazer nenhuma faculdade, nem frequentar talvez assim, escolas também mais avançadas. Tem a questão também de ressaltar a importância no caso, um professor, por exemplo, manter a acalmia mental, por exemplo, para transmitir um conhecimento para um aluno, uma outra pessoa. Não é isso? Isso, gente, não é regra. Tem muitos professores que dão chute na sua mesa, na sua cadeira. Quer dizer, isso aí estamos falando aqui de uma forma mais genérica. João, pode falar. Antônio, aqui na página 2, em binomiologia, o último binômio, simplicidade e profundidade. Você pode falar dele, relacionar com a acalmia mental? Posso. Quando se fala em simplicidade, pega-se o inverso do que não é o simples, é aquela coisa fantasmagórica, megalomaníaco, aquela pessoa o persnórtico, né? Que acaba não tendo nenhum nível de profundidade, mas mostra através das aparências que se tenta mostrar, engana, né? Que tem um certo nível de profundidade, e às vezes não tem. Então essa pessoa às vezes a pessoa simples, às vezes é aquela pessoa que você menos espera. Se você for olhar sob o ponto de vista convencional, às vezes a pessoa simples não mostra muita coisa. Pensa que até menospreza, vem a questão do preconceito, uma série de coisas. E às vezes é dessa pessoa que vem muita coisa, vem muito conteúdo, e no sentido também do verbete em si. Às vezes é uma pessoa fantástica de você ter um papo, né, que aparentemente não mostra tanto, né? Isso não quer dizer que isso leva a pessoa a se esconder de fazer atalhos, não. Estamos falando aqui de pessoas simples, que não se autopromove, mas que tem em seu âmago uma bagagem muito grande, a ponto de começar a expandir para os outros, né? Ampliar. No caso aqui, então, você quis dizer de uma forma simplicidade na forma que a pessoa age, né? Porque se ela tem a profundidade, vai ter... suas atitudes, claro. Ser complexa. Exatamente, pode ser complexo. É o simples complexo. É simplificar a complexidade. Não sei se caberia essa expressão, mas
É mais ou menos isso. É aqui que você olha para a pessoa, aparentemente não mostra muita coisa, mas no fundo você vai verificar, há muito conteúdo e há muito que dá. Antônio. O senhor pode nos dizer o que é necessário para ingressar no próximo curso intermissivo avançado? É necessário ter o FIEX? Esse está querendo tudo, hein? Olha, não é necessário nada disso, né? O negócio é trabalhar e ter bastante acalmia interior. Exatamente. Um curso intermissivo razoável, eu acho que a acalmia já funciona bem. Agora, o avançado eu não sei. Mas, de qualquer maneira, começa a praticar a técnica da acalmia mental, que a possibilidade... Era um para você. Precisa de FIEX, que eu digo, FIEX é consequência. Na enumerologia, página 2, a acalmia mental não é passividade de qualquer natureza. Poderia comentar este item? Tá. Bom, quando eu falei aqui em passividade, existe a passividade alerta e a passividade passiva mesmo, né? O cara que é passivão, aquele que vive na moleza, o bonde está passando e ele não está nem preocupado com o que está passando. Está todo mundo passando na sua frente e tal. Então, quando eu quis dizer não é passividade de qualquer natureza, é porque tem essa passividade que não é passividade alerta, positiva. É a pessoa se entregar ao tempo, né? Vamos dizer assim, a chegada da velhice sem ter que produzir nada. A caminho mental não é nada disso. O caminho mental é você se aprimorar, conforme a definição diz, dentro do seu processo de intimidade, né? Sua pacificidade e, logicamente, com produtividade cosmoética, né? E aí sobrepara também a cosmoética. Okay? Ontem fiz uma pergunta sobre estar apagando de minha mente informações durante a TENEPS. Nesta vida não tive, nem tenho, envolvimento com espiritismo, umbanda ou coisa do tipo. Suspeito que em vida pregressa ter sido médium ectoplasta de atuação intensa. Assim como foi intensa a atuação, penso ter sido também os traumas deixados. Essas ausências, caso tenha esse passado, como podem ser superadas ou extrapoladas? A superação vai acontecer naturalmente ou eu posso intervir para melhor? Em relação à observação de como é o meu amparador extrafísico nessa situação, que tipo de observação referiu-se? Não, porque aí era ver a relação mais íntima das afinidades. Quando acontece isso, eu sei que o trabalho continua, porém eu fico sem acesso à informação. Só fico os meus pensamentos estranhando a situação. Olha, mesmo durante a TENEPS, as pessoas não sabem exatamente todos os níveis da assistência que ela presta. A melhor coisa que você faz, nas suas dúvidas e pesquisa, é registrar tudo, anotar e acumular as informações, que com o tempo isso fica um pouco mais claro. É uma saída. Quem é que está com o microfone? Aqui. Pode falar. Não, era só em função da pergunta do Oswaldo, que ele não entendeu lá o termo inababilidade, não é isso? Aí a minha sugestão seria inabalabilidade, que tem... Nós já falamos isso. Né? Já tá. Agora, o Antônio, qual é mesmo... A comissão que está anotando aí? Antônio, qual é mesmo a especialidade do seu verbete? Mental somática. Mental somatologia. Mental o quê? Mental somatologia. Então tá. Ele, de vez em quando, ele tem um charme. Tem, a única coisa que vocês podem falar do sotaque do norte dele. Ele fala patologia, conscienciologia. Isso, mas é conforme a hora. Agora, por exemplo, ele falou direitinho. Isso é o charme do sotaque. É o poder. É o poder. Pode falar lá, Daiane. Tá. Antônio, na página 4. 4? Isso, na sua taxologia. Sim. Você poderia falar mais sobre o item 51, acalmia sapiencial? Essa
essa eu não sei. Essa é muito sapiencial, vamos saber. Bom, sapiencial vem de sabedoria, né? Eu espero. E, né? Olha, a pessoa que tem essa calmia, ele pensa para falar. Não é aquela pessoa que fala e ao mesmo tempo pensando, ou fala para depois pensar. Então é a pessoa que tem ponderação. Eu coloquei essa expressão aqui com esse sentido. É a pessoa que tem uma calmia suficiente para só dizer aquilo que ele pondera, aquilo que ele primeiro pensou. Tá? Uhum. Só após ele ter pensado, só após ele ter feito as suas devidas deduções, com segurança, falar. Nesse caso, a pessoa tem calma, acalmia, calmação, calmaria e calmante. Qualquer coisa, gente, tem uns calmantes aqui que é bom, cara danado, viu? Obrigada. Esse é o caminho, né? Antônio. Diga. Aqui ainda dentro do sotaque nordestino aqui. Isso. Tem um para definir. Nordeste para Nordeste. Diretamente de Foz do Iguaçu. Nortista, o seu é nordestino, é diferente. Mas só que eu também sou nordestino. Mas só que eu morei na Amazônia. Né? Você é amazonense. Misturei um pouco. Não dá. Ó, eu sou cearense, não sou nordestino. No Ceará não tem disso, não. Mas então, Marconi. Antônio, eu queria gostaria que você fizesse aí um paralelo aí no 33 e o 36. Os dois. 36? Sim. Logo faça um cotejo aí entre os dois aí. Tá. Uma relação. A relação de um para o outro, né? Você quer dizer? Sim. Tá. A alquimia monastérica, eu disse que o silêncio místico dos conventos religiosos. É aquela coisa aquela calmia, aquela paralisação, que dá essa impressão, né, de calmia. A ideia foi essa, né? Não tem mais nada. E a paradoxal, você acha que não se encaixaria também? A calmia paradoxal. A mesma que você usou no exemplo aqui para sim. Essa dos calmia conventos. paradoxal é aquela calmia vamos dizer assim, que eu coloquei aqui das galáxias, você viste pelo telescópio, você olha assim, está tudo silêncio, aquele silêncio total, e na verdade não está tão silencioso assim. Tá, e esse silêncio místico, o silêncio místico dos conventos, não poderia ser também uma paradoxal? Como? O silêncio místico dos conventos religiosos. Não poderia ser também uma paradoxal? Está certo aí, não é a mesma coisa. Eu acho que não. A galáxia do convento é praticamente o buraco da topeira. Já imagina pode ser que paradoxal barulho também. faz Às vezes nem sempre o explodindo. convento pode ter essa, eu entendo assim, essa calmia, né? Mas ela pode ser uma calmia aparente. Pode ter outra vamos dizer, outra adjetivação. Mas quando a pessoa fica lá e ela entra na condição de desobediência, ela sai do hábito, ela sai fora. Sim, com certeza. É a obediência. Tem a questão da obediência. Quando ela dá o conta na obediência, tá tudo bem, ela cai fora. No momento que a própria superiora, a Soro, né, a Madre Superiora vai falar para ela, você não está dando conta, é melhor se retirar. Expulsa, né? Não, eles não expulsam. Eles declinam da presença dela. Eles fazem um convite para a sua ausência. Faz um convite. Um convite para se retirar. Antônio, aqui no A. Sim. Na página 2, na tecnologia, você poderia falar... Dizer onde está A ou B, isso aí funciona para o professor Valdo, viu? Porque eu estou de costas para vocês. Vou olhar para a câmera. Atrás de você. A técnica de viver pacificamente com a humanidade e para a humanidade. Também se eu localizar para mim ler, tá? Tecnologia, na página 2, tá. no final. Tá. A técnica
de viver pacificamente com a humanidade e para a humanidade. A segunda técnica. Ok, não, estou. Olha, a técnica de viver pacificamente com a humanidade. Olha, essa técnica da calmia mental tem esse objetivo de viver com pacificidade consigo mesmo, que é uma técnica que serve para si. Se você é pacífico consigo mesmo, ele também passa pela emanação das suas energias positivas, cosmoéticas, para a humanidade. Esse é automático, ao meu ver, isso é um automático. Então, a relação é muito grande entre a pessoa que pratica a técnica com, vamos dizer assim, o cosmos, a humanidade, para a humanidade, incluindo aí os animais, plantas, tudo. Está tudo aí incluso aí no processo dos benefícios da técnica, né? Da pacificidade da técnica. A técnica tem esse objetivo. E outra coisa, pode fazer também uma casa, não é? Tipo com uma calmia de configuração oriental. Você sabe por quê, né? No campo do sono só não tem Buda lá dentro, viu? E nem chinês, ó, nem Buda, nem chinês, nem chinesa. Que muita gente pergunta, aqui embora no chinês, eu digo, olha, nem chinês, nem chinesa, e nem tampouco japonês. Há uma mistura ali. É uma mistura, cearense com paulista. Mas a questão da minha casa ter aquele aspecto, essa não é a primeira. Lá em Rio Branco, a minha casa, antes de pensar qualquer ligação que tivesse com a Conscienciologia, a casa que eu deixei lá para os meus descendentes, né, ele tem esse aspecto. Não tem, vamos dizer assim, o acabamento, os detalhes que essa tem, que essa foi mais aprimorada. A de lá teve vamos dizer assim, um esboço, mas está lá. Tá, do jeito que eu fiz, não houve nenhuma modificação. Até o pessoal chama assim, a casa do japonês. Não, aquela, perto da casa do japonês a gente pede uma coisa, uma pizza, olha, é na casa do japonês. Não, já sei. Só tem ela assim. Aqui também só tem ela, tirando aí a casa do negócio é puxar um pouquinho o olho dele para ficar mais de acordo, né? Já tem um pouco, mas precisa de aumentar mais. Olha, eu estou procurando ter, né? Convive aqui com uma pessoa mais calma ainda, isso melhora. Né? Não, hoje você não pode falar nada dela. Não, está unido lá, né? Está super calma. Oi, agora. Pode falar nada. Alô, Antônio? Diga. Aqui no ar. Eu queria fazer uma correlação do verbete de hoje, a calmia mental, com o verbete de ontem, a auto-organização consciencial. Se me permite, eu queria perguntar para a professora Pilar Alegre. Tem relação, sim. Qual é, sobre o verbete de ontem, qual é o ponto-chave da auto-organização consciencial para você conseguir a calmia mental, pelo menos iniciar, né, nessa vida estressante de hoje, assim, desorganizada, com tudo isso? Como é que você vê aí com a auto-organização para atingir a calmia mental? A relação é muito grande mesmo. A pessoa que é auto-organizada, ele está mais apto a fazer essa técnica. E essa técnica também ajuda a ser auto-organizado. Por quê? Porque você vai refletir. Você vai refletir sobre aquilo que você... Então, Antônio, se me permite, eu queria que a professora Pilar também pudesse responder isso, né? Que ela se aprofundou mais no tema ontem, né? Do verbete. Você permite, Antônio? Permito. Se você quiser até arranjar meu microfone. Está parecendo o Senado. Data vênia. Está parecendo Vossa Excelência, data vênia. Vossa Excelência. Uma parte, né? Quer dizer, eu não estudei especificamente a auto-organização da calmia, né? Mas nós podemos, acho que, usar a inteligência e deduzir. Microfone, deputada. E deduzir que as técnicas seriam técnicas de autorrelaxamento, a técnica do laboratório, lá da imobilidade física vígil. Não? Essas técnicas vão ajudar a acalmar, a controlar mais o
soma, né? Trazendo, então, a partir do soma, o cérebro vai se acalmar e, ao mesmo tempo que ele se acalma, ele faz com que a consciência ela vá lidando com vamos dizer assim, com os conteúdos que aparecem, por exemplo, emocionais, psicossomáticos. E nesse movimento consciencial, ela chega a aumentar o soma com uma maior compreensão do seu estado interior, da sua intraconsciencialidade. E com isso, aos poucos, ela vai conseguindo uma calmia maior, né? E melhorando, então, usando a sua auto-organização holossomática para conseguir um nível de acalmia. Porque eu acho que essa acalmia mental também é graduada. Ela tem uma gradação, à medida do aprofundamento, da compreensão e da autolucidez da própria consciência. E eu não sei se satisfaz, Ok, obrigado. que hoje eu estou podendo falar olhando, né? Que ontem eu estava nessa condição do Antônio. Antônio não é fácil, né? O microfone melhor. Parece que foi bom. Você está mais trêmula, menos trêmula? Menos trêmula. Tá Pois bom, é. obrigado. Hoje o campo está mais calmia. calmo. Mas satisfeito, Fernando? Agora eu queria aproveitar e perguntar para o Antônio qual o sentido dessa auto-organização máxima. Está na fatologia, na 6ª linha, de cima para baixo. A auto-organização máxima. Olha, eu acho que até dei um vislumbre sobre esse assunto. Essa técnica, ela requer a pessoa estar um pouco organizado consigo mesmo. Porque nem começa a fazer. Eu acho que a relação é muito grande. A auto-organização máxima, talvez a palavra Mas máxima aqui. qual o sentido que você quis dar a essa máxima? Que limite é esse de auto-organização máxima? Máxima, chegando em que patamar? Em que nível? Olha, máxima dentro do planeta, fora do planeta? Não, é dentro do planeta, dentro do ambiente que se mora, sem nem muito mistério. A questão é você procurar eliminar todo tipo de ansiosismo, né, de ansiedade que você tenha, para poder se acalmar. Porque tem gente que não consegue sentar numa cadeira por mais de meia hora. Sim. Parece que tem prego naquela cadeira. Uhum. Então, eu acho que essa organização pensênica, ela é muito importante. Então você está relacionando o máximo com o pensênico. Exatamente. Com o momento que você está com um equilíbrio pensênico, consegue segurar as emoções, vamos dizer assim, a impulsividade que o psicossoma às vezes nos promove, o próprio corpo também e tal, e você já alcança essa condição de aquietamento, né? Pacacidade, de recato. Né? Eu acho que foi esse pensamento, a questão da pensenidade. Porque essa calma mental está muito também relacionada com a questão da ortopensenidade. Ô Antônio, então você acha que a pessoa tem que ir experimentando várias condições, várias técnicas para ir chegando a esse nível de auto-organização máxima? Eu acho que qualquer técnica ajuda. Os laboratórios, por exemplo, ajuda muito. Laboratório de mobilidade física VISC, são 3 horas ou 3 horas e meia para você ficar olhando para um ponto, controlando o soma. No momento que você consegue controlar o soma, os outros corpos, a meu ver, ficam mais fácil de ser controlado. Há algum tempo, eu estava vendo aí nos meus bordões, eu falei aqui numa tertúlia o seguinte: cada pessoa tem direito a 2 nádegas e uma cadeira para poder estudar ininterruptamente. Isso eu falei aqui, velho. É registrado. Então é isso. É o direito a 2 nádegas e uma cadeira. Tem gente que usa uma poltrona, né? Então aí ela pode estudar, dar o processo do laboratório, autodidática, autodidatismo. A calmia interior vem. Paciência, né? Paciência. Então, a influência das nádegas na calmia interior. Ajuda muito.
Os Nágrias agradecem. Alguma Antônio? coisa? Antônio Quinoa. Na página 2, Antônio, ciclologia, o terceiro ciclo. Página 2. Ciclologia. Ciclologia, o terceiro ciclo. As influências do ciclo etário da vida humana na paz interior. Pode falar dessas influências, das faixas etárias, pelo que eu entendi? Você falou sinônimos, eu não entendi. Ciclologia, o terceiro... É ciclologia. Ciclologia. Tá. Aqui As embaixo, influências do dificuldade de ciclo ouvir o início. da vida etária. Do ciclo etário da vida humana na paz interior. Pode falar mais dessas influências? Já foi falado agora há pouco, né? Ah, então eu cheguei atrasada. Já foi falado, mas posso... Cheguei um pouquinho atrasada. Posso... Como Obrigada. você está fazendo a primeira pergunta, isso aqui é ao decorrer da vida humana, você vai melhorando, saindo, por exemplo, do porão. No meu caso, eu tive um porão até razoável, e aos poucos você vai... Qualquer informação dessa que me viesse aos 20 anos, eu não iria compreender. Inclusive, eu ouvi falar de projeção consciente quando eu tinha 20 e poucos anos. Admiti que podia existir, não de maneira nenhuma foi contra, mas para mim não interessou aquele momento. Aquele momento não era para mim entrar nesses assuntos, embora admitindo a possibilidade da pessoa sair do corpo com lucidez e voltar a fazer todo o relato. Mas para aquele momento, aquela situação não me era interessante. Depois de algum tempo, meus 40 e poucos anos, 45 anos aproximadamente, aquele assunto me veio de uma forma bastante aceitável. E foi, vamos dizer assim, amor, não foi a primeira vista, mas foi a segunda vista. Que a primeira não deu certo. Entendeu? Daí para frente, eu engatei com os assuntos da consciência do na época IIP, e foi tudo certo, de lá para cá. E você pensa, Antônio, talvez que o avançar da idade, né, e andando na idade, pode ajudar a caminhar melhor? Isso vai facilitando? Geralmente ajuda, pessoas, mas isso não quer dizer, não. Como eu falei agora há pouco, que tem pessoas com seus 70, 80 anos, no pé da cova, que não... Você está no pé da cova. Que não conseguiu. É um pouco mais, tá bom. Mas acontece que o Arlindo não está mais nessa, né? Quer dizer assim, que essa pessoa... Ele já ultrapassou. Eu não quis deixar com você, Arlindo, calma. Calma. Olha, eu vou ter paciência. Então, normalmente, sim, tem pessoas que chegam a essa idade mesmo, 70, 80 anos, que não fez nenhuma reciclagem, não reflete nada, né? Continua até achando que é ainda criança, jovem, brincando carnaval com 80 anos de idade. Tem muita gente que faz isso ainda, né? Saltando de paraquedas, asa delta, tem gente fazendo isso nessa idade, infelizmente. Quer dizer, essa pessoa não amadureceu absolutamente nada. Vai ter que ser para outra vida, porque não vai dar tempo mais. Já está realmente nos últimos, já está entrando nos primeiros quarteirões da Rua da Saudade, né? Já avistando lá na frente o... Ok, obrigada, Antônio. Você quer dizer que ela está já avistando os portões do cemitério? Isso. Já com aquelas cruzinhas aparecendo, os túmulos aparecendo. Eu conheço bem essas coisas. Agora aqui, hoje de manhã eu estava lendo uma reportagem de uma revista sobre o suicídio de uma escritora e atriz brasileira que aconteceu há aproximadamente uma semana. Aos poucos, minhas mãos começaram a gelar intensamente, juntamente com os meus braços, sensação semelhante à aplicação do arco voltaico. Eu pergunto, no caso da ectoplasmia, a sensação de gelo sempre é relacionada à presença de alguma consciência? Não. Isso pode ser só a pessoa com problema da ectoplasmia. Ou pode ter sido esterilização inconsciente de energia para ajudar a situação. Pode ter sido devido à sua emoção
em face da notícia. Essas coisas ocorrem. Agora, para você, professor Antônio, há paradoxo quanto mental soma e psicossoma, onde a acalmia mental com as emoções sadias, ou não há emoções sadias, assistencialidade, é melhor utilizado com cosmoética do que utilizar o mental soma com mais razão, mas onde não há cosmoética. Isso aqui está uma mistura, eu não sei se você entendeu. Mas Você quer que eu leia de novo? Sim, aqui. sim. Professor Antônio, há paradoxo quanto mental soma e psicossoma, onde a acalmia mental, mesmo com as emoções sadias, assistencialidade, é melhor utilizado com cosmoética do que utilizar o mental soma com mais razão, mas onde não há cosmoética. É o seguinte, o mental soma e psicossoma, ao meu ver, são palavras neutras. Você pode usar o mental soma para coisas negativas, como os grandes ditadores, exemplo, Hitler, Napoleão e outros aí da história, como também pode usar o mental soma de lado totalmente positivo, que é o ideal, é o lado cosmoético. As emoções também, tem pessoas que usam as emoções, porque as emoções normalmente levam ao lado da irracionalidade. Então, vamos dizer assim, o corpo mais propício para se trabalhar mais a cosmoética, por causa da racionalidade, por causa do pensar, do falar, do sentir, de fazer suas ações sem muita emoção, seria o mental soma mesmo, é o corpo do discernimento, é o corpo em que você pode trabalhar com a separação do trigo e do joio, da melhor maneira possível. O psicossoma o psicossoma você pode trabalhar, melhorar as suas emoções, mas o ideal seria o mental soma, trabalhar com o mental soma de forma cosmoética. Isso é que é o ideal. Outro para você. Gostaria de salientar que é um privilégio assistir o verbetógrafo Antônio Obrigado. e ver a distância entre Rio Branco, Acre e Foz do Iguaçu, Paraná, Nossa. não medida em quilômetros ou em décadas, mas em conquistas evolutivas. Daqui salta aos olhos. Quem está falando é o Carlos Sprenger. Pergunta, então, Obrigado, Carlos. de que modo um retomador de tarefa evolutiva deve proceder para executar suas tarefas acumuladas e manter-se com a calmia mental? Olha, quanto ao retorno, a retomada de tarefa, a qualquer momento, estamos aqui de braços abertos. Você pode estar lá mesmo e a gente, quer dizer, o pessoal daí de Rio Branco, se estiver ainda em atividade, com certeza você pode retornar a qualquer momento. Agora, você perguntou no final com relação à calmia mental? Ele quer o seguinte, que modo um retomador deve proceder para executar as tarefas acumuladas e manter-se com a calmia mental? Tá, então, retomando, fazendo esse trabalho, entrando já na prática da retomada, procurando saber como funciona, em que local, as atividades do IPC, no caso, ou de outras ICs que estejam na região. E com relação à calmia mental, a proporção que você vai se melhorando, dentro vamos dizer assim, dos estudos da Conscienciologia, você vai se adaptando, se propiciando para praticar a técnica da calmia mental, para já entrar, vamos dizer assim, no lado mais pacato, sereno, que aí você pode dar uma retomada sem muita dificuldade. É você mesmo. Antônio, Sim. agora sim. sim. Antônio, por favor, pelo que eu entendi até agora, não há acalmia sem organização. Então, por isso, eu queria sugerir, não sei se é possível, que colocar em laboratoriologia da auto-organização. Colocar aqui a Laboratório da auto-organização, né? Sim. De auto-organização, porque parece que não há como ter acalmia sem mas ele fala aqui na teoria, A teoria da auto-organização está lá na teoria. Já está. Eu li.
Eu procurei Então isso aí. dispensa a colocação no laboratório, não? Não, aqui achei que para aqui ficar chamaria competitivo, bastante né? atenção. Como? Achei que aqui chamaria bastante atenção nessa parte do mas a teoria é mais séria. Porque quando a gente já tem, Teoria mais alguma coisa fazendo referência num local, em outro já fica uma coisa muito evita o repetitiva, outro. né? Isso Ok. é questão Desculpa da a minha ignorância. fórmula formal. Desculpa a ignorância. Tem outra aqui para você. Retirei o seguinte trecho do livro Autocura através da reconciliação. 2 pontos. A desrepressão progressiva, alcançada pela consciência em vias de amadurecimento, não permite sufocar posicionamentos ou esconder sentimentos e emoções. Agora vem. Poderia sugerir alguma técnica para conciliar a desrepressão com a acalmia? Ainda, o que sugeriria para a pessoa reprimida que utiliza a suposta acalmia como mecanismo de defesa do ego? Isto é, que apesar de ser reprimida, tenta legitimar seu comportamento como se fosse um reflexo de sua suposta acalmia. A pessoa não assinou. Essa pergunta é difícil. Mas assim, não adianta mascarar. A acalmia tem que corresponder o lado que a pessoa, o seu lado, seu comportamento, né? Sua natureza isso pode ser aprimorado, não tem dúvida. E no caso, você falou em repressão, é isso? Então, logicamente que a pessoa que tem um certo nível de repressão, ele tem que começar a trabalhar através de algumas técnicas que antecedem a acalmia mental. Mas isso não quer dizer que... Autenticidade, glasnost, é o que está faltando aí. É o abertismo, né? Ser mais franco, enfrentar a realidade. Acho que isso aí é muito importante. Está aberto. Thaís, você está querendo se pronunciar, faz favor, pode depor no tribunal. Antônio, parabéns em primeiro lugar. Obrigado. Estou bem feliz pelo seu esforço e também pelo resultado, tá? Certo. Então, assim, eu queria aproveitar o seu trafora aí hoje demonstrado do bom humor e sugerir que você colocasse a técnica do bom humor dentro da tecnologia, como sendo uma forma de acalmia consciencial. Deixa eu consultar minhas bases aqui. Tá certo. Você tem uma deusa Minerva? É possível? E a outra questão, que eu não sei se você... A técnica do bom humor, né? Isso. Tá, vou anotar aqui. Que eu acho que é um trafor, né, seu, e isso Mas, realmente ajuda, né? Rosa, você não acha que deve, você acha que deve pôr? Ó, a Rosa, que a Minerva, achou que deve pôr. E a outra pergunta, você fala aqui também, né, num outro ponto, sobre a questão da acalmia mental não ser autismo, né? Eu havia pensado também em fazer colocar como técnica a convivialidade sadia. Não sei, para mim funciona muito como uma forma de acalmia, mas eu não sei se é esse direcionamento que você quis dar aqui. Você diz, né? na técnica? Isso. Como é que você vê essa questão da convivialidade? Pode ser uma pergunta também. É Você acha importante. que Agora, pode não sei ajudar? se caberia, se não seria rebarbativo e tal. Certo. Se a gente estaria em outro local, porque quando tem no local não dá para se repetir. Mas fazer você verbete não é fácil quando chega nessa parte aí de Não, você bom ter que humor tirar, eu estou de colocar. acordo. Agora, convivialidade, não é tanto. Talvez, aí já defasa. Aí já defasa a vontade. Fora, né? Sai um pouco, né? Sai um pouco. Porque o que acontece? Você quer fazer um verbete muito grandão. Mas você vê que vai ter muita coisa saindo, claro. já na periferia. Não, Então, por isso que eu perguntei. no caso da confiabilidade, já pertence, isso aí já pertence a um outro mais próximo da convivência aí do dia a dia. Porque aqui, acalmia mental, não sei se tem, mas não tem tanto. Tá jóia, obrigada. No item 11, Antônio, tem a acalmia coexistencial, que é a convivência familiar sadia. Isso você pode enxergar como uma técnica aí. Antônio. Como é que é? Eu não ouvi. Por favor, repita. Antônio. Hein, Antônio? Não. Eu falei o seguinte, para responder a Thaís, que na sua taxologia número 11,
tem a calmia coexistencial, Isso, que é a exatamente. convivência familiar sadia, Isso, e que isso pode funcionar ao modo de uma técnica. Então, não precisa de incluir a convivência. Aham, Né? porque já tem isso aqui. Antônio. É a 21 também, a calmia familiar, convívio grupal pacificado. Então, já tira, porque senão fica muito repetitivo, sabe, gente? Antônio. É. B, que marcou. Pois não. Dá para você aprofundar aí a paradoxologia? A para? Doxologia. Paradoxologia. Acho que já falei. Mas se quiser, se você fizer questão. Se você se dispor, eu lhe agradeço. Olha, essa questão do estresse, que existe estresse positivo e negativo. No caso aqui seria o positivo, né? Esse estresse pode você usar, até mesmo o negativo, você pode usar como uma crise, como uma situação para melhor. Às vezes aquele mal vem para lhe acordar, lhe mudar de ideia, né? Você recebe um presente que muitas vezes você não gostou daquele presente, mas aquele presente é útil para não determinada coisa, certo? É a história do limão. Você recebe um limão que é azedo pra caramba, você faz de quê? Faz com que você faz dele uma limonada gostosa, né? Então, às vezes a pessoa lhe deu um limão para achar que você é amargo, e você pega o limão e faz uma boa limonada. Agora, gente, eu acho que vocês têm que respeitar muito o Antônio, por um motivo muito simples. Nesse verbete, ele fez 6 vezes a citação dos serenões. Esse homem deve ter algum contato com os serenões. E eu vou mostrar para vocês aonde. Observa só. O Holopensene pessoal da serenologia. Está na pensenologia. Agora, logo em seguida, tem laboratoriologia. Laboratório conscienciológico da serenologia serenário. Logo em seguida tem o colégio invisível dos serenões. Na hominologia tem o Homo sapiens sereníssimos. Depois o número 49, lá da taxologia, o trabalho dos serenões. E depois tem o 52, o anonimato do serenão. São 6 itens que ele fala de modo diferente sobre o serenão. Sinal que estou assim com os homens, né? Que realmente o serenão tem a calmia. Isso aí é impressionante. Você já tinha percebido que tem 6? Não, essa quantidade não, assim, mas Tem 6. chegar a contar. Pois é. É uma curiosidade. Eu achei que eu não sei, assim, uns eu 4, não sei se eu 5. pulei algum, mas eu Tem algum descobri aqui? 6. E todos eles são diferentes e muito bem colocados. Ainda tem ainda na acabativa, lá no número 15, que a especialidade é serenologia, né? Serenologia. Lá embaixo. A 15. Ainda dá para contar ainda um pouquinho, né? Ainda tem essa relação ainda. É o único. Ah, sim. Esse aqui a gente pode pôr também. Vem por fora, mas então são 7. Então são 7. Pois é, 49 eu já falei, 52 também. É verdade. Interdisciplinologia que o pessoal está falando, serenologia e na A sinonimologia. interdisciplinologia também tem? Tem. E a sinonimologia, sinonimologia, o último termo é serenidade. E a Adriana está falando aqui holoteca também. Tem também, pode. Pô, serenidade, 9. E a holotecologia. Também? Holoteca também tem. Serenoteca. Então, você tem 10 aqui. Tem 10. Se alguém quiser estudar serenologia, pode estudar esse verbete. Precisa procurar outro verbete. Tem 10 itens diferentes sobre serenologia. Pode falar. O nome do laboratório do serenário que nós usamos é Laboratório Radical da Heurística. Sei, mas não precisa falar o radical. Pode falar sem. Eu também escrevo com radical e escrevo sem. Está certo aí também. Porque só tem esses mesmo. Agora aqui.
Tive uma experiência hoje, uma concierge disse-me que o transmentor havia ressomado. Isso procede? Ele não me informou nada disso, não. Não, olha, eu vi o iPad de madrugada, não estava nenhuma notícia lá falando sobre isso. Eu não sei. Hein? Muita calma nessa notícia aí, com essa notícia. Agora aqui, gostaria que o verbetógrafo, agora é com você, Antônio. Com você. Tá. Gostaria que o verbetógrafo comentasse as seguintes expressões. Na página 2, em binomiologia, o binômio simplicidade, profundidade. Já foi falado. E em polinomiologia, o polinômio euforim, primener, cipriene, extrapolacionismo. Isso, eu tenho ele. O primeiro já foi falado. Não posso falar o segundo. Bom, isso aqui é mais ou menos um crescendo, né? Euforim significa euforia intrafísica. Vou desdobrar as palavras para ver se o entendimento fica melhor. Primené significa primavera energética. Cipriene é um ciclo de primavera energética, quer dizer, uma coisa mais potencializada, é um ciclo. E extrapolacionismo é quando você sai de uma situação de euforim e primené e cipriene, que é uma situação mais avançada, há uma tendência de haver extrapolacionismo. O que seria isso? Seria, vamos dizer assim, vamos supor, um aparador vem e dá uma informação que você não está bem à altura para receber aquela informação. Mas naquele momento você é capaz de perceber. Quer dizer, você está extrapolando naquele momento, devido das condições do crescendo aqui, que devia ser um crescendo até, e você você acessa aquelas informações de uma maneira conveniente, tranquila, né? Então você, até certo ponto, entra num processo de obtenção de maior lucidez. Professor Valdo, me permite fazer uma pergunta? Aqui no B. Oi, é a primeira vez que eu estou vindo aqui hoje. Eu sou amigo do Luiz aqui, eu me chamo Emanuel. E, na verdade, eu queria fazer uma pergunta aqui para o senhor, porque eu estou conhecendo algumas coisas da conscienciologia que o Luiz anda me mostrando, sabe? Que é o seguinte, eu queria saber, porque na minha casa, assim, eu tenho tido uma percepção, assim, um pouco, não tenho me sentido bem, sabe? E daí, a gente como espírito, assim, como espírito que pode pensar por si mesmo, talvez o que eu esteja sentindo de ruim lá dentro não estaria vindo simplesmente de mim, ou estaria vindo de alguma coisa de fora, algumas consciências que talvez estejam na minha casa, alguma coisa assim. Você acha que lá tem poltergeist, quer dizer, sua casa está assombrada? É isso? Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se não pode vir de mim só, porque a influência pode vir do meu espírito só, e não, por que ele tem o que tem fora dele que vai me fazer pensar alguma coisa diferente? Por que não vem de mim só um sentimento de peso em algum lugar, ou de incômodo? Escuta, consciência fora dessa dimensão, ele vem aqui quase sempre procurando energia. Agora, tem os motivos mais diferentes por causa disso. O interesse, a meta, o objetivo, tudo muda muito. Aí agora é preciso ver o que é que se passa. Ô Luiz, você que conhece tudo aí, conversa com ele, indica alguma coisa para ele, dentro das dinâmicas que tem aí, esse processo todo. Vamos ver o que a gente faz. Você mora aqui em Foz? Não, sou de Curitiba. Ah, de Curitiba. Pois é, qualquer coisa você mostra lá em Curitiba. Obrigado. O Luiz conhece tudo sobre Curitiba e sobre Foz. Okay. Você está com um professor aí junto de você. Ok, obrigado. Tá bom? Agora, engraçado é que ele veio de gravata, todo bacana aqui, viu, Luiz? Trata bem do homem. Trata bem do homem, tá certo? Agora, outra pergunta ainda do nosso amigo. Ainda na página 2, em antagonismologia, o antagonismo eustresse, estresse. O que significa a palavra eustresse? E o antagonismo autodomínio exterior, intranquilidade interior.
O que significa autodomínio? Aqui é autodomínio, né? Está errado, né? É autodomínio. E, por fim, em antagonismologia, o antagonismo temperança, homeostasia. A oposição de ideias nessa expressão, pois temperança significa moderação. Portanto, temperança não contrasta com a palavra homeostasia. Você concorda? Olha, não é bem assim, não. Sobre esse aspecto, eu quero te falar o seguinte, minha opinião. O processo de temperança é um aspecto da homeostasia. Mas não é tudo. Não é a mesma coisa exatinha, não. Temperança é uma coisa, é uma modalidade, entende? Dentro do universo da homeostasia. Então tem que explicar aqui o primeiro. Tá. O eustresse, esse prefixo eu significa coisa positiva, né? Tá. Estresse no verbete. Uhum. O eustresse é o estado íntimo antiestressante, eutímico, mantendo-se a consciência defendida contra pressões, tensões e excessos da impulsividade, da precipitação e do ansiosismo. Esse é o estresse. E o estresse já seria uma situação negativa, né? Daí formando... Exatamente. É aquilo que você está estressado. Você usa muito essa palavra, estressado. É o contrário, exatamente o contrário. Mas tinha um segundo que eu queria ver, era... esse outro é do autodomínio, porque está faltando o DO. Isso aí isso aí é só o conceito. Sai o conceito. Isso aí não tem nada. Sai o seu conceito. Agora aqui outro, de outra pessoa. Como manter a calmia mental que se consegue através da mega euforização? Olha, eu não faço mega euforização ainda com ninguém, nem comigo mesmo. Mas eu acredito que a mega euforização já é em si uma calmia. Pelo menos naquele momento que a pessoa esteja fazendo, já entra no processo de acalmia mental. Ou seja, para a pessoa praticar a euforização, ela precisa já ter alguma prática, alguma noção do que seja a calmia mental. É um pré-requisito básico até. Não sei se respondi. É um crescendo. Você, para chegar à mega euforização, precisa entrar na prática da calmia mental. Aí você vai melhorando até um dia já praticar. Já há alguns meses tem sido comum em locais públicos a aparição de amparadores para trabalho de assistência com exteriorização de energia, assim como ocorre na TENEPS. Isso deve ser com a pessoa, né, que está falando. Num deles, num restaurante, minha duplista comentou que começou a ficar feliz subitamente. Em outro, o trabalho durou 2 horas e foi feito numa festa de aniversário. Tenho certeza de que isso vai aumentar cada vez mais de frequência e que trabalhos assistenciais desse tipo estão ligados intimamente à minha PROEX. Gostaria de dicas do professor sobre como desenvolver melhor esse tipo de trabalho. Olha, a coisa mais séria é você dominar cada vez mais o estado vibracional, a assimilação simpática, a desassimilação simpática e o arco voltaico crânio chacral. Se você fizer isso com essas 4 coisas, você vai melhorar, porque vai começar a perceber a presença do amparador, seja no ambiente mais inóspito, áspero, bárbaro, selvagem, turbulento que exista. Você pode ficar, porque pode ficar encapsulado no meio da turbulência e você vai perceber isso tudo. Com isso, você influi positivamente no olo pensante do lugar. É por aí. 4 coisas, eu vou repetir: estado vibracional, assimilação simpática, desassimilação simpática, arco voltaico crânio chacral. Agora, depois disso vem encapsulamento, mega euforização e outras coisas mais. Pode falar. Antônio,
eu estava dando uma olhada aqui, pensando como proexólogo, eu vejo que o tema ele tem uma correlação muito direta com a proex, e dá para a gente correlacionar com várias outras coisas, mas na proex eu vejo uma correlação muito grande. E percebi que nem na masculinologia, nem na femininologia, você não pôs proexólogo ou proexista. Foi específico, foi pensado isso, ou passou direto? Porque conforme eu refletia, veio até assim, algum trinômio ou polinômio, acalmia, auto-organização complexes, ou acalmia, auto-organização proexis complexes, algo bem específico com a proexologia. Não sei se cabe, se não cabe. Olha, aqui tem proexista, proexólogo. Eu não encontrei, se tem algum... Tem. Ai, desculpa. Tá aqui. Olha, Tem duas palavras relacionadas com a proex. Desculpa, eu olhei e não vi. Então, aí acabou, vai como assim, uma ideia, ou em um trinômio, ou um polinômio, algo relacionado com acalmia, auto-organização complexes, ou acalmia, auto-organização proex. Você diz acrescer alguma coisa relacionada com a proex? Isso. Incluir alguma coisa. Não Você sei tem alguma se sugestão aí? Você tem alguma sugestão? Então, ou um trinômio, ou um polinômio, não sei, sugestão, né? Acalmia, auto-organização, proexis, complexes. É possível, a gente pode dar às vezes até esse trinômio até existe, né? Pode ser na fase de interação. Isso, alguma coisa para ficar... Entrar nesse item, né? Interação. É isso, obrigado. É possível. Isso. Alô? Antônio. Alô? Aqui na letra A, Antônio. Ok. Eu queria fazer uma pergunta para você, seguinte, sobre a página 4, o item 30, acalmia malévola. Uma pergunta é a seguinte: uma pessoa nessa vida intrafísica muito bem sucedida, mas que ela é imatura e anticosmoética, ela pode ter acalmia nesse nível que você está falando aqui? Não, essas aqui são as variedades de calmia. Existe calmia. O serial killer, como está escrito aqui, o serial killer é aquele cara que aparentemente é uma pessoa calma, ninguém percebe que ele é matador, está lá no meio da sociedade, passando, às vezes até amigo das suas vítimas, né? E total frieza, isso é possível. Mas vamos pegar uma condição... nosográfico, tem vários nosográficos aqui. Você pode ver, o 5 é nosográfico, o 6, o 33, tem vários. Tá, porque aí ele está pegando um caso extremo do serial killer, né? Mas vamos pegar uma pessoa no dia a dia mesmo aí, que tem a questão de ser anticosmoética, né? Dos seus negócios, suas atividades, ela pode ter essa acalmia aí, né? Eu não entendi bem. Tá difícil eu ver aqui embaixo. Aqui nos Países Baixos, aqui está muito... Fala mais alto? Mais alto que você pegou um caso extremo do serial killer, mas vamos pegar um caso de uma pessoa no dia a dia aqui mesmo da SOCIM, que tem aí suas atividades normais, os negócios, e ela é anticosmoética. Ela pode ter acalmia assim mesmo? Não, aí é uma pseudo-acalmia, né? É uma acalmia que merece qualificação. Porque a palavra acalmia, ela é uma palavra neutra. Você tem que dar uma qualificada. Embora tenha muita acalmia que seja positiva, mas aqui eu quis variar um pouco. Não, tudo bem, eu entendi mais ou menos. Você acha que eu peguei o extremo, que é o serial killer, né? Pode ter coisas mais amenas que também seja patológico. Tá? Pode sim. É porque eu peguei uma coisa bem extrema para poder caracterizar, vamos dizer assim, a patologia do item aqui. Mas a calminha ainda por causa do barulho aqui. Mais alguma pergunta? Tem algum restinho de tempo ainda. Estou de baterias carregadas ainda. Ainda não descarregou ainda. Estou quente, pode vir fervendo.
Na 56, você fala da acalmia vivencial. Isso. Né, a teática do anti-ansiosismo da vida humana. Uhum. O que você geralmente tem feito para isso? Tem alguma técnica pessoal? O que você... É difícil? É forte, viu? Você veio em cima de mim. Olha, eu sei que eu tenho alguma... Exatamente. Eu sei que eu tenho alguma coisa com ansiedade. Inclusive, eu tenho trabalhado bastante isso aí. E até procuro ver os verbetes que esse foco de ansiedade. Tem vários aqui, né? Inclusive foi colocado aqui na remissologia. E, bom, o que eu tenho feito? Tenho procurado a melhorar, me acalmar, me conscientizar, às vezes até no trânsito mesmo, a velocidade está passando dos limites, calma. Sabe aquela técnica? Calma, Antônio, calma, diminui isso aí. De vez em quando eu faço isso. Eu preciso fazer isso porque sair e tirar um pouco aí das emoções de bicho ainda, né, que a gente ainda tem ainda. Isso é comum. Para mim tem melhorado bastante esses últimos anos, né? Mas requer mais tempo para sair dessa condição. Isso é a cortina sonora da acalmia. Tem que colocar um veludo em cima do telhado para poder diminuir o barulho. Alguém mais? Vocês ainda têm uns minutos, pode perguntar. Vamos ver aí, se consigo, se a sua voz consegue chegar até aqui. Parabéns pelo verbete. Obrigado. Eu queria que você comentasse na página 4, item 37. Tá. Acalmia parapsíquica. 37? Isso. Nossa. Eu queria que você comentasse a respeito. Tá na sua área, né? Isso. 37, está na sua área. Bom, o que é que eu quis dizer com calmia parapsíquica? Olha, eu quis talvez fazer uma distinção aqui entre a calmia do novato, vamos dizer assim, na área do parapsiquismo, aquela calmia que não chega a ser. A calmia do novato, tem aquela calmia do novato e na calmia do veterano. Eu quis fazer esse contraponto aqui, quando eu coloquei veterano. A calmia do novato, ele é ainda muito capenga, né? Com certa dificuldade, tem muitas influências externas, né? Do veterano não, é aquela calmia cujas parapercepções são mais lúcidas, né? São mais perceptíveis, tem menos enganos, né? Tem mais detalhes, certo? É diferente de uma calmia de uma pessoa que está, vamos dizer assim, começando a desbrochar a questão do parapsiquismo. Então, você acha que a calmia mental somática, ela ajuda no desenvolvimento parapsíquico, é isso? Sim, ajuda. Ajuda por causa do processo da autorreflexão, da questão da autopesquisa. Porque a calmia mental, ela ajuda fortemente na questão da autopesquisa. Não há autopesquisa se não tiver essas técnicas, né? Essas e outras mais, né? Fica difícil, né? Pesquisar não é tão difícil. O difícil é fazer autopesquisa. É você entrar com o processo da autocrítica. Criticar os outros é mais fácil do mundo, né? Agora, você criticar a si mesmo, compreender e ir fundo naquilo, nas suas deficiências, e aí entra a questão da autopesquisa, não tem como fugir. E realmente requer isso aí. Obrigada. Okay? Obrigado. Ainda tem algum tempo ainda? Antônio, eu vou aproveitar um pouquinho. Vamos? Aqui. Vamos lá. A 56, faz favor ali. A 56? Foi respondida agora, 56. né? 53? 56. Ah, tá. A calmia vivencial, a teática foi falado agora, do anti-ansiosismo da vida humana. Olha, essa calmia vivencial é uma calmia que eu considero aqui uma calmia sem ansiedade, né? Sem muitos problemas onde haja uma
compreensão entre os membros vamos dizer assim, do grupo, que não haja nenhum ruído na questão da ansiedade, porque a ansiedade, ela cria ruídos, ela cria dificuldade na compreensão que o outro diz, certo? Pela rapidez, pela maneira de falar, engolir as palavras, certo? Às vezes você está dizendo uma frase e um sentido, e aquele sentido está incompleto, porque muitas palavras foram engolidas e a pessoa pensa até que pronunciou. Então, ok. Obrigado. Alguma dúvida mais? Não, seria isso aí. Obrigado. Agora, ó, falando aqui dentro da linguagem de Foz do Iguaçu, o chique do último para você. Faltou aí, foi isso aqui. A técnica de você verificar sistema nervoso periférico. Que isso aí mostra se a pessoa é calma ou não. Todo mundo quer isso aqui, ó. Não. Mas as pessoas, aqui, ó, tem que ser isso, ó. Isso é a tecnologia mais simples que tem. A técnica de avaliação do neurovegetativo. Eu posso pôr lá para você. Você quer que põe? Eu vou pôr então. Sim. Eu já estou olhando tudo aqui, viu? Tudo que vocês falaram. Beleza. Certo? Então, os nossos comerciais, por favor. E parabéns para você. Você foi ótimo. As pontuações da tertúlia de hoje foram 79 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 22 perguntas respondidas online, 49 votos presenciais, 15 votos online. Hoje temos 5 recados. Tamara, debate próximo domingo. Neire, curso Saúde Consciencial IC, Alexandre, Congresso de Serenologia e de Invexis, Caio, Web Conference e a mim, a complementário. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde, nós queremos nos dirigir aí ao pessoal que quer ser mantenedor do programa Amigo da Enciclopédia, ou aquele que quer renovar a sua assinatura vencida, que temos algumas facilidades maiores. Então, por exemplo, hoje, quem não pode vir aqui ao SEAC para fazer aqui no local, ou tem dificuldade de fazer no site, basta ligar no CAEC, e nós temos à disposição para fazer com cartão Visa, cartão de crédito Visa, cartão de crédito Amex, em até 12 vezes o pagamento. Por telefone a pessoa consegue fazer isso, atendendo o CAEC, na recepção vai fazer isso. Então liga no 45-3525-2652, com o cartão na mão, passa os dados e na hora a pessoa faz o pagamento e faz a sua inscrição. Depois nós damos todo o retorno com senha, login, passamos todas as informações para acessar o site. Então é uma facilidade para quem quiser fazer à distância em qualquer local. Basta ligar no CAEC com o cartão Visa e Amex, que nós podemos fazer no ato a inscrição. Muito obrigado. Boa tarde. Eu estou aqui para divulgar o debate que ocorrerá nesse domingo próximo, dia 3 de abril, às 15 horas, no salão anexo ao refeitório. É um debate promovido em parceria pela Reaprendência e o CAEC. Eu vou mediar o debate e a temática é relações entre evoluciologia e sociedade. A pergunta que eu vou colocar nesse debate é qual o papel do meio na evolução da consciência. Então, às 15 horas, no salão anexo ao refeitório, domingo, atividade gratuita. Muito obrigada. Boa tarde. A OAEC convida a todos os interessados em qualificar a sua condição de assistente a participar do curso Saúde Consciencial. É uma oportunidade para você tornar-se terapeuta de si mesmo, aprender a diferenciar saúde e doença, entender a saúde consciencial de forma integral, vivenciar as etapas da consciencioterapia. Esse curso vai ser em um formato modular, com aulas teóricas e práticas, incluindo a progessioterapia. Teremos 3 turmas iniciando ainda esse semestre. Foz do Iguaçu, dia 9 e 10 de abril, no campus da OAEC. Porto Alegre, 21 e 22 de maio, palestra dia 30 de abril. São Paulo, 9 e 10 de julho, com palestra
no dia 9 de abril. Informações pelo número de telefone 45 30 25 1404. E-mails modular@oic.org.br e ainda no site www.oic.org.br. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para divulgar o primeiro congresso de serenologia e o 9º congresso de inversão existencial, que vão acontecer em conjunto agora entre 23 e 26 de junho, lá no campus da Aracê, em Domingos Martins, Espírito Santo. Então, a proposta desse congresso é fazer um somatório, né, um sinergismo entre as ICs e as especialidades, para catalisar aqui a construção do laboratório de serenologia aqui de Foz, no campus da Sinvex, e também reverter em recursos para a enciclopédia da conscienciologia. Então, os interessados em participar podem entrar em contato com as ICs pelos e-mails reservacongressos@arace.org e também cursos@asinvexes.org. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da Apex, venho relembrá-los e convidá-los a participar da Web Conference, que acontecerá amanhã, sábado, dia 2/4, cujo tema será autogestão existencial, um aprofundamento na auto-organização. Todo sábado às 15h30, as Web Conference, e também salientar que a partir desse mês nós iniciamos na Apex as Web Conferences de 15 em 15 dias, ministradas em inglês e em espanhol. E neste domingo nós teremos também às 15h30 a palestra em inglês sobre felicidade e proexis. Estão todos convidados, é uma atividade gratuita promovida pela Apex. Obrigado. Então, boa tarde a todos. O próximo acoplamentário vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de abril, quer dizer, daqui a 15 dias. O tema vai ser estado vibracional e os EPICONs vão ser os professores Felipe Mansur e Leonardo Firmato. Então, quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC. O telefone é 45 3525 2652. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Síndrome da Pré-Derrota, especialidade para patologia. Autora Ami Belo. Obrigada e boa tarde a todos.